Vocês sabem que hoje a gente tem produtos que são muito legais, que a gente adora usar e falar, ah, eu comprei um tênis novo, comprei isso, comprei aquilo, mas só que daqui a um tempo pode ser que eles não existam mais, ou que a gente não se importe, ou a gente nem se lembre. As próximas gerações vão saber o que é, por exemplo, um Milk Bar, será? Eles vão comer Milk Bar, você acha, Baberlando? E um VHS? Um VHS, com certeza não. Então hoje eu resolvi fazer a parte 2, já saiu a 1, se você não sabe, vai lá assistir depois, de produtos antigos que se tornaram inúteis. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Barbarelando, você tá preparada para se sentir uma senhorinha de idade no vídeo de hoje? Não. Não? Eu já tô me sentindo um senhor de idade porque eu uso camisetas do Sonic, né? Assim, né? O pessoal olha assim, é que vovô garoto, não? Mas vamos começar lembrando de uma tecnologia, que a gente tem que chamar de uma tecnologia, na época que não existia tecnologia. Mas como assim, Renato? Você está ficando maluco? Vamos falar de livros? Você gosta de um bom livro, né, Babarelando? Adoro. Assim, eu acho difícil falar que a gente não usa mais livro hoje em dia, porque seria uma grande de uma mentira, né? Porque a gente tem várias histórias, vários best-sellers, vários filmes que vêm de livros, então de uma certa forma, de uma coisa ou outra, eles estão sendo usados, né? Mas só que tem uma categoria de livros que a gente realmente não usa mais. Por exemplo, que escola dos anos 2000, que vinha, por exemplo, uma lista de material e não vinha um dicionário Aurélio para você comprar. Ou então aquele Michaelis, como é que é de inglês, não é? Não, ele também era português. Ele era português? Ele era, acho que era português e inglês, ou só inglês, é um negócio assim. O que aconteceu com o dicionário Aurélio, hein, Babarelando? Uai, virou o Google, né? Mas imagina, se com esse tanto de mudança que a gente tem do português, nas formas de linguagem, expressões, ele ia ter que atualizar muito, a gente ia ter que comprar igual o iPhone, um por ano. Ia ser muito complicado. Fora que a gente ia ter que trocar os dicionários que a gente já tinha por causa de um acento. Um acento? Mas eu não sei nem como é que tá os trema das linguiças. Como é que eu ia gastar dinheiro num dicionário? Esse aí, meu filho, já foi de arrasta pra cima, tem muito. Então, eu tô preso nessa época ainda. Pra mim, os trema tem nas linguiças, sabe? Outro livro que sumiu é o Atlas, sabe aquele... Era um livrão que tinha um tanto de mapa, que você estudava geografia e ficava lá com a professora assim, abram os seus Atlas pra gente ver. Claro que é só um, né? Da biblioteca da pública da escola. Ninguém comprava um Atlas pra ver os mapas, o mapa geopolítico, o mapa... hidrográfico. Positrônico. Era chato, né? Nossa, dá até gatilho. Dá até um gatilho, realmente. Mas a gente não usa mais o Atlas. A gente tem o coisa do James Webb. Nós temos o Google Maps hoje, né? Google Earth. Google Street View, Google Earth. A gente não precisa mais do Atlas, né? Pra nada. E tem outro também, porque a gente falou que o nosso dicionário é o Google, mas o próprio Google também substituiu um outro livro, que é a enciclopédia. Nossa! Se a gente tinha que comprar um livro para cada acento agudo que eles mudavam no negócio, imagina a enciclopédia, todo ano tinha uma Barça e os vendedores eram chato pra caramba. É pior do que corretor correndo atrás de você quando você tá alugando alguma coisa, você tá doido. Os caras, alô, é senhor Renato? Assim, como é que você descobriu meu nome e meu telefone? Eu só tenho um endereço lá, os caras pior que o FBI, mano. É, mas a enciclopédia tinha a Barça, tinha aquela britânica, eu acho, tinha um outro nome também, Nulahuse, Fuglahu, Fogo na Roupa, não sei. Era um Lavoisier, era um nome meio francês. Se vocês souberem o nome dessa, pra vocês puderem assistir, então vocês me ajudam nos comentários aqui e me lembram, porque realmente eu esqueci o nome dela. Agora, eu vou ficar triste com essa próxima coisa que nós vamos falar, porque a gente quando é pobre, gente, a gente é pobre mesmo. Porque as tecnologias, elas nem chegam pra gente, já some, antes mesmo da gente conseguir ter acesso. Quem aí já teve, por exemplo, uma secretária eletrônica? Você teve, Babarelando? Não. A gente só viu isso nos filmes da Sessão da Tarde, não é? Não, principalmente porque pagava, né, pra deixar recado. Pagava? Sério, pagava? Ué, pagava o preço de uma ligação. Ah, a pessoa que liga paga, né? Uhum. Não, mas você tá só recebendo. Porque a minha ideia de secretária eletrônica é que nem os filmes da Sessão da Tarde. Tipo, a gente chega em casa um dia chuvoso, a gente tira o nosso paletó, o nosso segundo paletó, porque afinal estamos nos Estados Unidos, lá é frio.
coloca em cima junto com o seu cachecol, né, no chapéu, naquele cabideiro de gente chique, né, e começamos a andar e nossa sala é um estúdio, né, Barbarelana? É uma casa de conceito aberto que a gente abre a nossa geladeira, pega aquela cerveja com o rótulo vermelho e vai falar assim, vou ver quem me ligou, as minhas ligações. Aí você tem 3 ligações. Olha só, quem você pensa que é se tiver... Porque tá dublado, né? Eu só vi o filme dublado nessa sessão da tarde. Aí começava a falar um tanto de coisa. E isso pegou muito nos Estados Unidos, mas aqui não teve muito não, né? Então é porque você era pobre cercado de pessoas ricas, que eu também era cercado de pobre e ninguém gastava um pulso pra deixar. Não! Mas eu nunca vi uma secretária ao vivo aqui no Brasil não, só no filme da sessão da tarde. Ninguém nunca ligou também. E de celular, você já ouviu algum recado? Barbarelando, sabe o que são pessoas assim que eu tenho o maior ódio do mundo? As pessoas que ficam tentando me vender alguma coisa na rua, as pessoas que tentam ler minha mão, a cigana, e as pessoas que deixam coisa na caixa postal, porque eu não sei chegar na caixa postal e na verdade sempre não tem recado. É sempre a pessoa que deixa o sinal, pausa o recado, e ela não desligou. A minha mãe, ela depois fica o dia inteiro aparecendo assim, você tem um recado, e fica meses. E a gente não sabe tirar aquilo. Não é uma maldição? Não é uma nova corrente do século XXI esse negócio? É uma tristeza. Não, se você tem uma corrente aí no seu celular, vamos fazer uma corrente aqui de alta ajuda. Agora eu tenho que dar meu testemunho. Nossa, esse aqui eu fui um usuário ferrenho. Inclusive, se você me acompanha há bastante tempo aqui no canal, você já viu imagens dessa tristeza. Aconteceu comigo, que nem aquela coisa do Gugu, né? Porque uma coisa que sumiu do nosso meio é a filmagem. A filmagem? Mas a gente tem celular pra cá. Mas antigamente a gente usava as filmadoras, mas a filmadora mesmo, de fitinha, Barbarelando. Eu comecei esse canal, na verdade eu comecei com a webcam, mas em algum momento o auge da tecnologia era ter uma câmera HVR, não sei, mas era uma mini fitinha que você colocava lá, ela durava 60 minutos e para eu passar esse vídeo pro computador eu tinha que comprar uma placa com a entrada firmware para chuchar um cabo diferente que eu nunca usei para mais nada nessa vida, nesse negócio, e ainda dava pau, você acredita? Porque podia pular a fita, podia ter altos problemas para fazer esse negócio, a fita dava um chuvisco, era uma tristeza e ela durava pouco tempo, não podia usar para sempre. Não, e eu cheguei, Renato, na sua vida, não é querendo falar nada não, você ainda usava essa. Ainda usava, não tem tanto tempo assim, né? E hoje em dia a gente tem tantas alternativas, mas essas câmeras filmadora, o nome de filmadora, é um negócio que sumiu junto com a TechPix, a filmadora que mais vende no Brasil. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Você pode ligar agora 0800... Mas agora vamos falar de uma notícia muito boa, pra falar a verdade. Porque você gosta de carro? Se bem que a gente tá numa época muito triste, né? Que um carro popular custa 90 mil reais. Isso é um pouco assustador, vocês não acham, não? E tem gente comprando ainda. O pessoal tá comprando carro e tal. Mas olha só, a gente que aprendeu a dirigir um tempo atrás aí, a gente só tinha aquele carro pé duro, era sempre um Uno Mille, com aquela embreagem dura pra caramba, que a gente não conseguia pisar. Pisava com os 2 pés assim, ó, pra mudar de marcha, assim, ó. Né? Eu sei que vocês não estão vendo meus pés. Mas atualmente, 48% dos carros brasileiros têm transmissão automática. Vocês sabiam disso? E pra mim é uma grande surpresa, porque eu nunca achei que a gente ia chegar num ponto de os carros automáticos ficarem mais populares assim. E claro que como o carro é um bem durável, né, tem vários anos aí os carros bem velhos na rua, a transição é muito devagar. Então assim, por algum tempo a transmissão manual ainda vai estar aí, mas as previsões são que a transmissão automática tome o lugar no mercado e finalmente a gente não tem que fazer um controle de embreagem no meio do morro. É um sonho, né, Barbarelando? Nossa senhora, nunca mais. Mas uma curiosidade é que você sabia que o câmbio automático foi criado por brasileiros? E cortou pra todo mundo e a gente mesmo demorou a ter o trem, né? A transmissão de fluido hidráulico automática foi criada em 1932 por 2 engenheiros brasileiros que venderam o projeto para General Motors e que implementou essa primeira inovação em 1940, chamado de Oldsmobile. Mas também tem uma concorrência, sempre tem, né? Sempre que o brasileiro inventa alguma coisa, ele fala assim, não, os irmãos Wright chegaram primeiro, vai cagar no mato, falando que foi uma empresa alemã lá depois da Primeira Guerra Mundial. Que Primeira Guerra Mundial? Cara, que foi os brasileiros, nem conheci eles, mas já tô torcendo. É Santos Dumont! Agora vamos falar sobre pagar as nossas contas?
Você paga suas contas, Babarelando? Ah, infelizmente, né? Infelizmente sim, né? Infelizmente ou felizmente não somos inadimplentes. Mas, por exemplo, uma coisa que é um produto que a gente pode falar que sumiu é a moeda, o dinheiro, que a gente realmente... Mas quando a gente ia nos mercadinhos, nas mercearias, o nosso pai, nossa mãe falavam assim, ó, leva o dinheiro pra você comprar, traz o troco, hein? Aí pra gente não comprar o troco em bala, qualquer coisa assim. E sempre que a gente ia lá pagar essa coisa, a gente ouvia um... abria aquela caixa registradora bonita, cheia de madeira, com aqueles botão de máquina de escrever, né? Aquilo é um produto que realmente sumiu e foi substituído por aquelas caixas registradoras mais eletrônicas, né, Babarelando? Você já viu uma daquelas? Já? Eu já vi, eu nunca usei, né? Na verdade, eu fiquei até curioso agora pra saber como é que usa aquelas coisas. Mas do jeito que as coisas andam, da gente usando só cartão, Pix, vai ser tudo digital. Eu acho que daqui pra frente vai chegar um ponto em que o pessoal vai usar até um tablet assim como caixa registradora, sabe? Porque dinheiro físico eu acho difícil, além de ser bem perigoso também. A caixa registradora talvez a gente não veja daqui a um tempinho, não. Bom, mas eu acho que eu posso falar por todos aqui que nós somos trabalhadores, a gente trabalha, né? E talvez você não se lembre, mas tem a tecnologia também de uma caderneta de ponto eletrônico. Você lembra? De ponto eletrônico não, de ponto. Você entrar e sair. Era um caderninho que as pessoas tinham que ir lá anotar assim, ó, chegou tal hora, saiu tal hora, e que lá fora do Brasil já começou como um ponto meio mecânico, aquele negócio que a gente vê nos filmes, mas aqui começou com um caderninho que foi evoluindo, virou um ponto mecânico, até chegar no ponto eletrônico, que tem biometria e tal, mas é um produto que hoje em dia a gente não usa, né? Até porque vai que perde esse caderninho, hein? Mas uma coisa que eu não sabia, porque às vezes eu fico pensando assim, mas tem que ter relógio de ponto, não precisa ter, como é que é? Na verdade, no Brasil, numa empresa que tem mais de 20 funcionários, é obrigatório o uso do relógio de ponto, porque na verdade fica bom para as duas partes, né? Para quem contrata para saber se a pessoa tá indo, tá chegando na hora, e para quem trabalha também se fez alguma coisa a mais para poder receber por isso. Imagina se a gente tivesse que guardar isso num caderninho para ir as nossas preciosas horas indo embora, hein? Babarelando, foi uma boa lembrança, nós lembramos de vários produtos aqui que realmente não existem mais. E eu me sinto no mínimo 15 anos mais velha. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!